Para quem não sabe, Ivan ele fez meu tratamento aí com cetamina, a gente fez 6 infusões. E aí eu queria, pelo tanto que eu pesquisei sobre cetamina e eu vi tantos depoimentos tão lindos, assim, eu achei que valeria muito a pena trazer o doutor aqui para a gente conversar mais sobre esse tratamento. Já tirando o elefante da sala, infelizmente não funcionou comigo, funciona para 70% das pessoas, eu acabei fazendo parte desses 30%. E me perguntaram hoje, pô, se não funcionou para você, por que você está fazendo a live? Eu estou fazendo a live porque funciona para 70% das pessoas. É um tratamento magnífico, uma revolução. Aí desde os últimos, 60 anos que existe antidepressivo, cetamina foi o primeiro que falou, opa, funciona de um jeito diferente, não é? Exatamente. A cetamina ela tem uma atuação bem diferente no cérebro, ela atua no sistema glutamatérgico e não no sistema monoaminérgico, né? Noradrenalina, dopamina, serotonina, todos esses são monoaminas e basicamente os antidepressivos convencionais atuam todos nessas monoaminas e a cetamina não, de uma outra maneira, por isso que ela tem um efeito bem mais rápido, né, para quem responde, como você falou. Sim. Infelizmente você não estava nesse grupo dos respondedores, nada é 100%, nada é para todo mundo, e acho bem legal que você entende isso, né, acho que a maioria das pessoas entende, mas às vezes a pessoa, enfim, você fala 10 vezes que não necessariamente ela vai responder, mas ela quer entender que tem que responder, enfim. Mas você tem essa maturidade e tal. E realmente, mas para algumas pessoas é fantástico, realmente. 70% das pessoas melhoram significativamente. E em pouco tempo, algumas melhoras em... Pouco tempo. Tem pessoas que, assim, 24 horas depois já melhoram muito. Tem pessoas que parecem milagre, né? Outro dia aí no consultório tive uns 2 casos assim, a pessoa fez 1, 2 infusões, já, olha, pô, mudou minha vida, estou muito melhor e tal. Então, realmente, para alguns casos é fantástico. Nem todo mundo que responde tão rápido, tá? Tem pessoas que precisam, que nem eu te falei, né, antes, as pessoas precisam de algumas aplicações, algumas infusões para ter uma resposta mais robusta, mais clara. Mas normalmente não passa de 3 semanas aí para a gente descobrir se a pessoa responde ou não. Diferente dos antidepressivos que, enfim, normalmente a pessoa fica até anos testando, aumentando dose, às vezes troca para um, troca para outro, e nunca chega a uma conclusão, ou demora para chegar a uma conclusão de que realmente a pessoa ela é refratária a esse tipo de medicamento, né? Caramba, foi bem o meu caso com a desvenlafaxina, levou 5 meses para começar a fazer um efeito, e um efeito ok, assim, nunca senti que eu consegui ficar realmente bem, né? No seu caso, Pedro, que nem eu te falei, eu acho que você ainda tem muita lenha para queimar do ponto de vista das medicações, você tentou poucas medicações. A Venla e a Desvenla. Hoje, por exemplo, eu estava com um paciente, agora há pouco, ele falou que já tomou 30 medicações, 30... né? Enfim, então essa é uma pessoa refratária, claramente, às medicações convencionais, né? Agora, uma pessoa que nem você, que tomou 1 ou 2, ainda dá pra gente... você tomou um só, né? Só a Desvenla, né? Não, tomei a Venla por 1 ano. Venla e Desvenla, mas é muito parecido, Venla e Desvenla. Os dois são duais, né? Os dois são duais, tem suas diferenças de metabolização e tal, mas é muito parecido. Acho que você nunca tentou coisas mais diferentes, com mecanismos de ação diferentes. Então acho que dá pra, no teu caso aí, dá pra a gente fazer outras coisas, que nem a gente já conversou, né? Acho que você vai abordar esse tema depois, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que até você falou que você recomendaria os tricíclicos mais lítio, né? Eu tenho, esse seria assim o guideline, né? O guideline tentou 2 medicamentos de primeira opção, né? Primeira escolha, vai para o segundo, para as opções de segunda escolha, que seriam tricíclicos mais lítios, verdade. Mas na verdade o que eu tenho feito hoje é pedir aquele teste farmacogenético para que eu consiga ganhar insights e conseguir personalizar mais o tratamento. Claro, se a pessoa nunca tratou, não tem um caso muito grave, normalmente eu vou fazer uma prescrição empírica mesmo, tradicional, né? Começar com algum inibidor seletivo de recaptação de serotonina e esperar o resultado. Mas se a pessoa não responder na primeira, eu já costumo pedir o teste farmacogenético, porque aí eu paro de ficar só na tentativa e erro e consigo ser um pouquinho mais científico e mais certeiro nas minhas escolhas, entendeu? Que bacana, você tem uma porcentagem de quanto o teste farmacogenético faz com que você acerte na medicação?
Assim, eu comecei a usar há não muito tempo, tá? Então eu não consigo te dar uma porcentagem minha. O que eu posso te falar é que já tem estudos mostrando uma diferença clara de eficácia da prescrição, se ela for baseada no teste farmacogenético ou se ela não for baseada, tá? Isso já tem alguns estudos bem clínicos, assim, bem feitos, mostrando isso. Então, Que bacana. legal. Eu queria perguntar sobre, você falou que algumas pessoas levam mais um tempo para responder, né? Mas pela sua experiência, então nunca precisou de mais do que 6 sessões, né? Eu fiz 6 infusões, não rolou, não ia adiantar fazer 7, 8, 9, aumentar a dose. Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, por exemplo, a pessoa responde, mas responde parcialmente, né? Tem uma melhora, mas não muito grande. Isso às vezes acontece, e aí eu falo, olha, vamos fazer mais um pouco para esclarecer, né? E às vezes realmente vai para um lado ou vai para o outro, né? Mas quando a pessoa não responde nada, depois de 6 aplicações, ajustando dose, etc., que foi o teu caso, né? Infelizmente, aí eu acho que não tem muito por que ficar enrolando, entendeu? Melhor passar para a próxima e ver o que mais é possível ser feito, porque tem várias coisas que dá para fazer. A cetamina é uma delas, né? Sim, show. E eu queria perguntar, já iniciando aqui no nosso roteirinho, né? Eu queria perguntar qual a sua missão, qual o seu propósito, doutor Ivan, para acordar todos os dias, ir lá para a clínica, ficar o dia inteiro recebendo as pessoas lá. Ótima pergunta. O meu propósito é ajudar as pessoas, né? Ajudar pessoas. Eu não sei se você. Acho que você viu, o nome da minha clínica é Clínica Or, né? Or em hebraico significa luz. Então toda a minha ideia é trazer um pouco de luz para pessoas que muitas vezes já perderam as esperanças, ou para o paciente, ou a família, e acabei, vamos dizer, focando nisso, né, em casos mais refratários, mais graves, que às vezes, por vezes, ficam sem esperança, né? Infelizmente, é muito comum. O tratamento tradicional, ele falha em 40% das vezes, tá? Isso é um estudo brasileiro mostrando isso, tá? Com um dado, né, da população brasileira. Então, é muita gente. E eu percebi isso logo na minha residência, né? Minha especialização. Eu via que né, a gente entra achando que vai virar o super-homem, né? Agora eu vou resolver tudo, vou cuidar de todo mundo e tal. E realmente a gente vê que a gente consegue ajudar muita gente, né, com o tratamento tradicional. Porém, eu via casos refratários que me intrigavam, né? Falei, bom, será que só isso que dá para fazer para essas pessoas? Sei lá, falar para elas que elas não respondem e eventualmente fazer CT, que é uma opção, mas é uma opção, vamos dizer assim, que deve ser realmente deixada como última porque pode atrapalhar a memória e tal. E foi aí que eu comecei a me interessar pela cetamina e por outras coisas também que a gente vai citar, né? Enfim, se você quiser. Você que manda aí, né? É o teu Instagram, afinal, né? Tô até em cima aqui, olha que loucura. Então, eu decidi que essa seria a minha missão, de ajudar pessoas que, de uma forma ou de outra, já perderam a esperança. Ou estão perdendo. Muito bacana. E aí, por você sentir que os tratamentos mais convencionais tinham pouca efetividade, você se sentiu meio incapaz de poder ajudar essas pessoas? Eu não diria dessa forma, que tem pouca efetividade. Eu diria que para algumas pessoas não funciona, para 40% das pessoas, né? No caso da depressão. Isso significa que 60% responde, né? Sim. Então, assim, não é horrível, mas vamos dizer, eu sempre senti que a gente precisava preencher esse gap de alguma forma, né? Sim, a cada 10 pessoas, 4 você não podia ajudar antigamente. Né? Exatamente. Então, quando eu vi sobre a cetamina e tal, me interessei muito e por isso que eu trabalho com isso. Show de bola. Para todos que estão enviando perguntas, as perguntas elas estão ficando salvas aqui na caixinha de perguntas, então fiquem tranquilos, tá? Qualquer coisa, clica na própria caixinha de perguntas. Acho que quando elas digitam no chat, nem todas vão para a caixinha de perguntas. Mas coloquem na caixinha que assim a gente consegue ver quando a gente for receber mais as perguntas. Outra pessoa aí também tinha perguntado quem sou eu, né? Eu falei, puta, é verdade, né? Eu nem expliquei aqui quem sou eu, porque tem muita gente de acompanhar, mas tive depressão, descobri que eu tive depressão em 2016, então 4 anos atrás. Desde então comecei nessa jornada aí de descobrir a minha cura.
E desde então tenho compartilhado minha experiência na internet, criando projetos voluntários que já ajudaram em mais de 500 mil pessoas e até hoje continuo ajudando. Eu procurando minha cura e ajudando outros a encontrar a deles, ou pelo menos mantendo a esperança de que existe uma saída aí. Quebrando principalmente o estigma da procura, que eu acho que é o principal que leva as pessoas ao suicídio, por exemplo, que é o estigma, o preconceito de poder chegar num pai, num amigo, num familiar e falar assim, olha, acho que eu tô mal, preciso ir no médico. Mas o que acontece hoje, as pessoas sofrem em silêncio, ficam com uma doença que pode se tornar terminal, mas não conta para ninguém. A pessoa às vezes só descobre quando já é tarde demais. Então eu acredito que quando a pessoa tem essa coragem de poder chegar e falar, ó, tô doente, quero ir no médico, uma vez que ela estiver na mão da medicina, da psicologia, as chances dela melhorar são aumentadas drasticamente. Esse é o foco do meu projeto principal, assim, de quebrar isso. Tipo, tá tudo bem pedir ajuda, entendeu? Aí uma vez que você tá conseguindo pedir ajuda, aí eu acredito que você consegue seguir o seu caminho, mas também se não conseguir, eu tô dando várias dicas aí de tudo que eu tô fazendo, tá dando certo, que não tá dando. Não, sem dúvida, teu projeto é bem importante, bem legal. Parabéns. Então, muito obrigado. Quando você deu uma olhada, o que mais te chamou a atenção? O que mais você gostou? Eu acho que vamos dizer assim, essa transparência sua, né? Você não tenta maquiar nada, não tenta, vamos dizer assim, transformar em algo bonito ou algo feio. Você é bem transparente e você realmente ajuda as pessoas a se identificarem com você e com isso, vamos dizer, entenderem melhor o problema, buscarem ajuda e tal. Acho que, em uma palavra, eu diria que o que chamou mais atenção foi essa questão da transparência mesmo. Você se mostra nu e cru lá. Que bacana, eu gostei. E, doutor Ivan, falando agora sobre um pouco mais os termos técnicos, só termos técnicos, acadêmicos, só para entender um pouco mais da sua formação e da sua experiência. Então, primeiro da sua formação, eu gostaria de saber. Tá, minha formação, eu sou médico formado pela UFRJ, né? Não sei se vocês já perceberam, tenho um pouquinho de sotaque carioca, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz especialização também no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro. E depois eu vim aqui para São Paulo, por motivos pessoais, e participei de um grupo de pesquisa chamado PROMAN, mais focado em questão bipolar. Foi lá que eu comecei a estudar sobre acetamina, pensando em fazer até um doutorado. Mas depois que eu, vamos dizer assim, fui cavando os estudos e tal, eu fui vendo que já tinha, lá naquela época, já em 2013, 2014, já havia evidência científica suficiente para apoiar o uso clínico já da acetamina. Já tinha uma comprovação científica, né? Então, eu achei que não fazia sentido. A minha ideia era fazer um doutorado com estudo clínico, né? Eu vou fazer mais um estudo clínico, vamos dizer, relativamente pequeno, porque eu não tinha apoio da indústria, nada disso, então certamente seria uma coisa pequena, e que eu achei que não ia acrescentar tanto vamos dizer assim, à ciência. Eu falei, bom, talvez a minha missão não seja fazer ciência, seja já ir ajudando as pessoas logo, porque as pessoas estão precisando, né? E aí eu tive esse insight e fui para os Estados Unidos para conhecer algumas clínicas lá, ver como é que funcionavam, clínicas que já estavam fazendo cetamina por lá. Eu vi que era simples, que era seguro e comecei a fazer. Então isso vamos dizer assim, o básico em relação à minha formação em relação à cetamina. Além disso, eu tenho algumas formações em psicoterapia também, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, eu fiz alguns cursos de hipnose, hipnoterapia, trabalho com isso também. E eu sinto que quanto mais ferramentas o profissional tiver na sua caixa de ferramentas, melhor, né? É claro que é muito importante usar o que a gente sabe de forma clara que é indicado, porém, como eu ia falando, né, 40% das pessoas a gente não consegue ajudar da forma mais tradicional. Então a gente precisa buscar alternativas, é isso que eu faço, né? Eu sempre estou aberto a novas possibilidades e contanto que eu veja, vamos dizer assim, evidência científica e resultados, eu muitas vezes passo a adotar.
Show de bola. Eu fiquei também na dúvida, você falou 40% não responde, né? 60% responde, mas dentro desses 60% tem umas pessoas que respondem muito bem e umas pessoas que respondem ok. Né? Eu vi um estudo assim dizendo que era dividido em três. Assim, quem não funciona, quem funciona um pouco, quem funciona pra caramba. Isso aí. Resposta completa, parcial e nenhuma resposta, ou quase nenhuma. Porque a desvenda e a venda eu senti que tinha uma resposta, era mais para parcial, assim, eu nunca senti que eu voltei a ser quem eu era, só para colocar isso. Então você tem formação em medicina e psiquiatria ou os dois é a mesma coisa? Tá, essa é uma pergunta comum, as pessoas confundem, né? Para você ser psiquiatra, você precisa ser médico antes, né? Então você faz medicina e aí uma das possibilidades de especialização é a psiquiatria, né? Então eu fiz medicina, psiquiatria como especialização médica e depois as outras coisas que eu citei, né? Bacana, então temos aí um médico, psiquiatra, psicólogo e hipnoterapeuta. Eu não chamaria de psicólogo porque eu não fiz faculdade de psicologia, mas eu também faço psicoterapia porque eu fiz cursos de terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental, hipnoterapia e etc. Então, eu tenho formação para fazer terapia também. Entendi. Quanto mais ferramentas, melhor, né? Acredito que pacientes seus que às vezes não respondem a um tipo de tratamento, você já consegue ali fazer com que respondam a outro. Exatamente. Muito bacana. E a sua experiência de cetamina, você falou que você começou em 2014, então, as infusões em... Eu comecei a fazer em 2015. No segundo semestre. 2014 eu fui visitar as clínicas lá nos Estados Unidos para ver se fazia sentido mesmo, né? Ver, assim, é diferente, uma coisa é você ler, né? Outra coisa é você ir lá e ver, e falar com as pessoas que estão fazendo, enfim. E aí isso me encorajou muito, porque eu vi que era bem seguro, bem simples, e aí eu comecei a fazer, em 2015. Caramba, mas aí eu chutei 2014, que eu pensei, você voltou dos Estados Unidos lá, pirado com a cetamina e a funcionalidade dela, e conseguiu aguentar um ano ainda até começar? Não, foi assim, eu acho que eu fui no final de 2014, comecei no meio de 2015. Porque a vida é complexa, né? As coisas não são simples, né? Eu sou casado, tenho filhos, não dá pra sair fazendo tudo de uma vez que dá ruim, né? Pode crer. E aí desde 2015, então, você disse que você já fez mais ou menos o quê? Umas 8 mil infusões? 10 mil infusões? Olha, eu já perdi a conta, assim, a quantidade de infusões que eu já fiz. Posso te assegurar que eu já fiz pelo menos 6 mil infusões, no mínimo, assim. 6 mil infusões. Show. Pelo menos. Então dá uns 600 pacientes, não mais, né? 1.000 pacientes cada, mais ou menos. Não dá tudo isso porque tem pessoas que fazem muito mais do que isso, né? Porque pessoas que respondem muitas vezes precisam de manutenção. Então eu não diria que eu fiz com 1.000 pacientes, não. Eu não tenho esse dado assim de cabeça. Teria que olhar e ver com quantos eu já fiz. Meu foco hoje é muito mais a clínica, né, do que pesquisa. Eu acho que assim tem colegas que conseguem conciliar, né, as duas coisas. Eu acho muito difícil. Eu acho que ou você foca numa coisa ou você foca em outra. Se você quiser ter alguma vida pessoal. Se não quiser, tudo bem. Eu quero, entendeu? Eu tenho filho e tal, então eu quero ter alguma vida pessoal. Então, eu não consigo fazer as duas coisas, não. Acho muito demandante, não dá. Então eu escolhi fazer a clínica e que eu acho que é o que eu tenho mais vocação mesmo. Que bacana. Eu pergunto mais esses dados, mais para as pessoas terem uma segurança, né? De que, tipo assim, muitas pessoas já passaram pela sua mão, quer dizer, né? Muitas pessoas passaram pelo tratamento, não mudar essa expressão. E até então, assim, ninguém morreu. Não. Graças a Deus. Né? Se não, tá. Não, deixa eu te... Assim, ótimo ponto. Eu acho que é importante falar sobre segurança, né? Não só ninguém morreu eu fazendo a cetamina, como que eu saiba, né? Até onde eu sei, não existe relato de morte fazendo esse procedimento para depressão. Tá? Então, no mundo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que a gente vê em termos de efeito colateral assim, com mais frequência e o que pode ser perigoso? Primeira questão, o que tem de efeito colateral? É comum ter sintomas dissociativos, que achava que é a tal da viagem, né? Você no Instagram,
né, essas sensações assim diferentes, você ter, vamos dizer assim, tipo uma viagem psicodélica, né? Isso é bem comum. Para algumas pessoas é mais intenso, para outras menos, depende da dose também. Mas isso é uma coisa que você testemunha disso, acabou a aplicação, minutos depois você já está quase normal e tipo 1 hora depois você já está 100%. Correto? Na sua experiência? Mais ou menos isso? Sim. Desconectou do meu braço, assim, eu já começo a voltar na hora. Já começa a voltar, exatamente. E algumas pessoas têm náusea, não me lembro se você teve. Não, eu normalmente sou um cara que tem bastante náusea, mas Então. você também não. Algumas pessoas têm náusea, já tive alguns casos de vômito, né, no consultório. Não é super comum, mas pode acontecer. Esses são os efeitos colaterais que a gente vê. Efeitos colaterais, assim, que eventualmente acontecem, principalmente se a pessoa já tem uma predisposição. A pressão pode subir um pouco, tá? Então, realmente, pessoas, por exemplo, que têm um problema cardiológico importante, insuficiência cardíaca, enfim, tem problemas importantes no coração, eu não faço, tá? Porque a acetamina, por que ela é segura? Porque em vez de ela ser um depressor do sistema respiratório, um depressor do sistema cardiovascular, pelo contrário, ela potencializa esses sistemas, entendeu? Então, por isso que ela aumenta um pouco a pressão, aumenta um pouco a frequência cardíaca. Mas isso é só, vamos dizer assim, também na hora da aplicação, e só é arriscado para quem realmente já tem uma morbidade prévia. Eu tenho pressão alta, controlada, eu posso fazer? Pode. A gente vai monitorar com mais calma, sim, com mais cuidado. Se tiver, vamos dizer, um aumento de pressão importante, a gente vai interromper um pouco a aplicação. Depois que voltar, a gente retoma a aplicação. É normalmente assim que eu faço. Tá? Se tiver controlado, normalmente não tem problema. Se a pessoa estiver com uma hipertensão arterial descontrolado, tá aí, chegando no consultório, está com uma pressão de 180/10. Eu não faço, tá? Porque realmente a pessoa já chegou com a pressão alta. Se fizer acetamina, provavelmente vai aumentar um pouquinho. Então tem essa questão. E outro risco potencial, que aí já é uma coisa assim até mais teórica, mas que eu também, sendo mais previdente, mais prudente, eu sigo. Se a pessoa tiver sintomas psicóticos, melhor evitar, porque a acetamina já causa essa dissociação, esses sintomas psicodélicos. Então, normalmente, eu não indico para pacientes com sintomas psicóticos ativos. Se a pessoa já teve uma vez e está em uso de antipsicótico e ela não está psicótica, leia-se psicótico, leia-se a pessoa está um pouco fora da realidade, tem alterações importantes da senso-percepção, ouvindo vozes, se sentindo perseguida, coisa assim. Se a pessoa está tratada e não está tendo sintomas, dá para fazer se tiver indicação. Se a pessoa está assintomática nesse sentido, é melhor não, porque ainda não tem estudos claros mostrando que é seguro para essa população. Tá? Apesar de já ter relatos mostrando que sim, é seguro, mas não são dados assim totalmente confiáveis, né? Entendi. Então, se tiver controlado a situação, que eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem, acho que, bipolaridade, com transtorno de afetivo, não sei o que mais lá, mas está controlado. Ela não... Aí no caso, por exemplo, bipolar. Bipolar não quer dizer que é psicótico, tá? Tem bipolares que nunca tiveram sintomas psicóticos. O problema do bipolar, assim, que as pessoas se preocupam e nós também, psiquiatras, nos preocupamos, é a questão da virada para mania. Porque o bipolar, se você usa um antidepressivo, principalmente se ele não estiver usando estabilizadores do humor e tal, é possível que você cause, se você prescrever um antidepressivo, pode acontecer de ter uma virada para mania, ou seja, para o outro polo do bipolar. Então, em vez da pessoa ficar deprimida, ela fica eufórica, com energia aumentada, sensação de poder, grandiosidade, às vezes faz coisas que não deveria, etc. Então, essa é uma preocupação que a gente tem com os pacientes bipolares. Porém, a acetamina, a gente quase não vê isso, tá? Virada para mania. Claro que é um tratamento mais novo, então eu não consigo afirmar categoricamente que é impossível isso acontecer. Pra te falar a verdade, já aconteceu uma vez com um paciente meu, bipolar, tal, só que ele não estava se tratando para bipolar, tá? Ele não estava tomando remédio, não estava fazendo nada e acabou fazendo acetamina e tal.
e ele virou para mania, tá? Mas assim, isso aí foi só esse paciente que não estava tratado do bipolar dele, tá? Ele não queria tomar o remédio, tá? Sem querer. Tá. Mas Quem estava está muito tratando, grave. então tudo bem. Estava muito grave a depressão e acabei fazendo acetamina porque ele estava muito mal e acabou acontecendo isso. Mas não é uma coisa que a gente vê assim com frequência, não. Tá, porque essa amiga minha, ela tem, eu acho que ela mencionou sobre mania, talvez ela tenha, ou ela tem mesmo. Ela já deve ter tido mania e agora está em depressão, correto? Então, não sei se ela fica variando entre um e outro, existe como variar? Existe, tem casos que tem essa variação, essa oscilação muito rápida. Aí ela tá tomando um antipsicótico que tá ajudando ela pra caramba, assim, ela consegue ficar melhor, mas ainda assim pensamentos suicidas, etc, ficam difíceis. Provavelmente o antipsicótico ele costuma ajudar muito com a parte da mania, né? A pessoa deixa de ter mania, mas a depressão muitas vezes não resolve. A depressão bipolar ela tem ainda mais, vamos dizer assim, mais casos de refratariedade do que a depressão unipolar, tá? Então, a acetamina, e a acetamina tem estudos também com acetamina para depressão bipolar, assim como para unipolar, funciona para os dois, tá? Só tem que tomar esse cuidado de estar tratando certinho da bipolaridade, né? Com estabilizadores do humor ou antipsicóticos. Legal, então basicamente se um paciente chega para você e você pergunta quem me indicou e ele fala assim, foram as vozes, aí você não atende, então. Não, eu atendo, mas eu não trato com cetamina. Não vai com cetamina. Então talvez você primeiro começasse com antipsicótico, aí a pessoa respondeu bem, já está sem sintomas de psicose, aí você entra com a cetamina. Se for depressão, né? Porque a psicose pode ser, por exemplo, esquizofrenia, outras coisas, né? Sim, a cetamina então ela tem tratado depressão, é isso. Depressão bipolar, depressão unipolar. Tem alguns estudos também para toque, mas são estudos menores. E tem também indicações para dor crônica e refratária também. Tem alguns pacientes meus que tratam para dor crônica. Também funciona em alguns casos, tá? Como que uma cetamina pode funcionar para dor crônica? Porque a dor crônica, ela vamos dizer assim, ela decorre em parte de um processo de excitotoxicidade, tá? E a acetamina ela bloqueia essa excitotoxicidade que ela é glutamatérgica. Como ela é um bloqueador de receptor NMDA, que é um desses receptores glutamatérgicos, ela quebra esse padrão de excitotoxicidade. Esse é o mecanismo de ação mais provável que eu saiba, tá? Mas possivelmente tem outros que eu ou não conheço ou ninguém conhece. Às vezes tem coisas que a gente não sabe na medicina, né? 100%. Nossa, essa dor crônica, então, ela tá no cérebro, então, não tá no corpo, é isso? Então, tem uma questão do cérebro, no sentido de que, vamos dizer assim, há uma hipersensibilidade à dor, mas tem também uma questão no sistema nervoso periférico, de excitotoxicidade, que nem eu falei. Essa palavra é difícil pra cacete, né? É difícil, eu achava que escitalopram é difícil. Tricíclico, eu demorei 3 semanas pra aprender a falar, depois você me falou. Só tomar um tricíclico. Aí eu pensei, tricíclico? Não aprendi de jeito nenhum a falar. Agora eu aprendi. Legal, então entendemos então onde ela age, para quais casos ela é indicada. Uma pergunta também sobre os efeitos, possíveis efeitos colaterais ou adversos. Por ela ser assim, ter esses efeitos dissociativos e tal, isso me lembra aquele preconceito de, putz, será que eu vou tomar isso e de repente vou desenvolver uma psicose, sabe? Tipo, quando, tipo LSD, cogumelo, essas coisas, vou tomar e nunca mais vou voltar da brisa, sabe? Tá, entendi. Essa é uma preocupação que as pessoas às vezes têm, e até, vamos dizer, no começo do uso da cetamina, né, lá quando eu estava estudando em 2013, 2014 e tal, existia essa preocupação, né? Porém, hoje em dia já tem estudos clínicos evidenciando a segurança, e assim como não tem relatos de morte ou efeitos colaterais graves, né, clínicos, também não tem relatos de efeitos colaterais graves do ponto de vista da psiquiatria, né? Ou seja, ninguém ficou louco, ninguém ficou sem memória, ninguém ficou, enfim, fora de si por causa da cetamina. Por mais louca que tenha sido a viagem durante a aplicação,
isso não acontece. Tá? Eu nunca vi, por exemplo, como eu falei, já fiz pelo menos 6.000 infusões, no mínimo, e eu nunca vi, e também nunca vi na literatura. Tá? Se alguém achar, até me passa, porque desconheço. Tá. Você já fez cetamina, provavelmente, né? Já recebeu para ver como é que era. Eu nunca recebi, sabia? Não acredito! Não, porque eu tô sempre na clínica trabalhando, né? Oportunidade assim, então... perfeita, você já tá lá, só falar um Marcelo. Então, assim, não rola, não tem tempo, não tem o contexto para isso. Né? É, porque eu vejo. Mas um dia eu vou dar uma viajada. Um dia eu vou lá só para isso, vou chamar a Márcia lá e falar: Márcia, toca o barco aí para mim. Olha a Márcia falando aí no chat. Ó. A Márcia também não, ela também nunca tomou. Eu perguntei pra Márcia. MR, hipnoterapeuta, e a Márcia, ela que faz a parte. Como que eu falaria? A parte da enfermagem, da inclusão, né? Da enfermagem, a parte da enfermagem. Ela que põe o velho barreiro direto na minha veia lá. É sensacional. Doutor Ivan, como a gente chegou em meia hora de live, normalmente eu leio os comentários aqui, as perguntas, né, na verdade. Fica à vontade. Você que manda, eu tenho um Instagram. Obrigado. Vamos lá. Aí, como são muitas perguntas, a gente meio que tem que fazer uma resposta rápida, assim, mais ou menos uns 30 segundos por resposta. É uma boa, que assim a gente consegue responder todo mundo. Tudo bem? Tentar. Eu sei, eu sou difícil também com isso. Mas vamos lá. Pergunta da Ana: quais clínicas o doutor visitou nos Estados Unidos? É muito diferente lá? Não é muito diferente. Olha, sinceramente, eu só lembro o nome de uma. Chama Ketamine Wellness Center, se eu não me engano. Eu fui em uma em Princeton também, que eu não me lembro exatamente o nome. Mas se você procurar Ketamine Infusions ou Ketamine for Depression, ou até melhor, vai num site chamado Ketamine Advocacy Network. E lá você vai ver uma série de clínicas que aplicam cetamina nos Estados Unidos. Tá? Ketamine Advocacy Network. Esse é o site que foi feito por pacientes que responderam à cetamina e buscam divulgar esse método de tratamento. Show de bola. Próxima pergunta aqui da Josi, que é inclusive paciente sua. Quando você opta por esse tratamento, qual é o perfil de paciente? Então, como eu disse, são pacientes mais refratários, né? Pessoas que não respondem bem ao tratamento convencional e que, vamos dizer, tem algum grau de gravidade, né? Algum nível de gravidade. Nesses casos está indicado. Uma outra indicação também é quando é necessário uma urgência na resposta. Como para muitas pessoas ela ajuda a pessoa a melhorar rápido, por exemplo, a pessoa está com uma ideação suicida, um planejamento, etc. E ela está correndo risco de vida, também está indicado fazer cetamina, porque ela pode tirar a pessoa dessa situação de ideação suicida e risco de suicídio muito rápido, em alguns casos. Tá? Então seriam as duas indicações: refratariedade e necessidade de resposta rápida. Com isso eu tenho duas perguntas, né? Eu li, queria saber se é verdade, que a cetamina ela é meio que o único medicamento que ele é meio que anti-suicídico, assim, se pode dizer. Ela é o único medicamento anti-suicídico, ou seja, que tira de forma mais rápida. Eu inventei essa palavra, ela existe mesmo? Não existe. Eu tô tá bom. Usando a sua licença poética aqui. Obrigado. Ela é o único medicamento que ajuda a controlar ou reduzir a ideação suicida e reduz o risco de suicídio rápido. Existe um outro medicamento chamado lítio, que também tem evidência científica de que ele reduz as chances de a pessoa se matar. Tá? Só que o lítio ele tem problemas. Ele tem um índice terapêutico muito estreito, ou seja, se você usá-lo de uma maneira inadequada, você pode morrer, de fato. Tá? Então, assim, eu não prescreveria lítio, não daria lítio na mão de um paciente suicida. O que pode ser feito vamos dizer assim, dar para um familiar, o familiar toma conta do medicamento e dá para o paciente. Mas eu acho perigosíssimo, é muito falado às vezes pelos colegas, né? A ideação suicida dá lítio, né? Que é um remédio clássico e tal, antigo. Então, muito cuidado com isso, porque você vai dar um remédio que, se a pessoa tomar a mais para se matar, por exemplo, sim, a pessoa pode realmente morrer, diferente de outros medicamentos que são bem mais seguros.
Porque eu vejo que é bem comum, assim, a pessoa que quer se matar, a primeira coisa que ela faz, a primeira tentativa é se entupir de remédio, tomar 30, 40, 60 Exatamente. cápsulas. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Mas existe essa evidência científica, sim, de que o lítio reduz a ideação suicida, mas é um efeito bem menos robusto, certamente, do que a acetamina. E você falou que você recomenda para casos refratários, mas, por exemplo, se alguém tiver com depressão e falar, pô, já quero ir com acetamina direto, você não recomenda por quê? Se a pessoa nunca tratou de nenhuma outra forma a depressão e ela vem para mim e fala, eu quero fazer acetamina, eu normalmente não vou fazer, porque a acetamina ela é um tratamento mais complexo, né, do que os outros tratamentos. Então não tem por que você começar com uma coisa mais complexa se você pode fazer uma coisa mais simples, né? Inclusive, para começar, pessoas assim que nunca trataram e que não são casos muito graves, às vezes eu começo até só com um tratamento natural, né? Psicoterapia, pode ser, se for indicado, hipnose, MDR, se tiver indicação. Se não tiver indicação para esses tratamentos mais para traumas, terapia cognitivo-comportamental, que também tem evidência para depressão, e fitoterápicos e nutracêuticos, tá? Tem alguns fitoterápicos e nutracêuticos que têm evidência científica para depressão. Então, assim, num caso desse, eu posso começar, às vezes, até com tratamento natural. Por outro lado, se a pessoa não quiser, ou eu achar que já está um pouquinho mais grave, eu acho que a primeira coisa a se fazer é prescrever um antidepressivo, além de todo o resto, né? Terapia, etc. E aí sim, se a pessoa não responder, por exemplo, a uma tentativa correta de antidepressivos, mesmo que seja e a pessoa realmente está muito mal, aí eu já faria acetamina se ela quisesse. Entendi, legal, como se fosse uma escadinha, né? Você vai indo do... tem que ter uma lógica do que você está fazendo, né? Você não pode sair fazendo sem nenhum critério, né? Mas eu gostei que você tem essas ferramentas que vão desde o natural até o mais medicamentoso, assim, né? Porque claro. se a pessoa vai com depressão no psiquiatra, ele vai recomendar remédio de cara, né? Imagino. Exatamente. Agora, se tem um psiquiatra que... Diga. Eu acho que, assim, a psiquiatria, na minha opinião, ela se tornou muito fechada em um tipo de modelo, tanto de entendimento dos problemas, quanto de tratamentos, né? Do tipo assim, vamos tratar com remédios, ponto, né? Nem sempre foi assim, né? Eu não vou ficar me estendendo aqui, porque não tem tanto tempo, mas, assim, a psicofarmacologia revolucionou a psiquiatria, ajudou muita gente já. Porém, tudo tem as suas limitações, né? Então, por exemplo, nenhum remédio vai resolver um trauma de uma pessoa, né? Para isso, você precisa usar outras ferramentas. E, às vezes, acaba que a formação do psiquiatra passa um pouco ao largo disso e acaba ficando muito restrito à parte da medicação, entendeu? Eu acho uma pena. Eu acho que a profissão, né, o nosso trabalho é muito mais amplo do que isso. Se o seu foco é ajudar a pessoa, né? Exatamente. E não só entupir remédio e ver se dá certo. Porque... Eu acho que assim, claro que tem gente ruim em todo canto, né? Em toda profissão, qualquer atividade vai ter gente ruim, gente que está mal intencionada e tal. Mas eu não acredito que a maioria dos colegas sejam mal intencionados, né? Eu duvido disso. Eu tenho certeza que a grande maioria é bem intencionado e quer ajudar. Mas é aquela coisa, se você só tem uma ferramenta, se você só conhece uma, ou se você só tem uma, é o que você vai usar, entendeu? Sim. Então, foi isso que eu também notei quando eu estava na minha formação. Eu falei, olha, eu pensei, né, comigo mesmo, enfim, é muito bom, essas ferramentas são boas, eu consigo ajudar muita gente com essas ferramentas, né, os medicamentos tradicionais, mas eu percebo que isso não é suficiente muitas vezes, então fui buscar outras opções, né? Quando uma pessoa me fala, me pede dicas para tratar da depressão, normalmente eu recomendo, vai num psicólogo, dá uma conversada, porque às vezes você conseguindo ali desenvolver uma conversa com ele, um tratamento, às vezes é o suficiente para você conseguir sair desse caso de depressão. Eu te entendo, mas eu penso eu penso diferente, assim. Apesar de esse modelo ser um pouco, vamos dizer assim, um pouco rígido, né? Para fazer diagnóstico tem que ser um médico, entendeu? Eu sou zero corporativista, tá? Esse negócio de só médico que sabe, não sei o que, eu não concordo com isso. Eu acho que o conhecimento está aí. Eu aprendi várias coisas autodidata, várias coisas. Então eu acho que qualquer um pode fazer isso também.
Às vezes o cara não formou em medicina, mas ele estuda pra caramba e pode saber mais que o médico, não tem dúvida disso. Mas a formação do médico, ela é muito voltada para fazer diagnósticos, entendeu? E eu acho que se a pessoa está com um problema de saúde, o primeiro profissional que ela tem que ir é um médico. Mesmo que ela fale assim, olha, doutor, eu não quero tomar remédio assim de primeira, que opção que você me dá? Mas ela tem que saber se ela realmente tem depressão, se ela tem depressão ou é transtorno bipolar. Ela tem alguma comorbidade? Ela tem algum fator clínico que está causando essa depressão ou está, vamos dizer assim, corroborando os sintomas? Isso aí um psicólogo não vai poder investigar, entendeu? Não vai conseguir investigar, nem pode. Então, não tem formação para isso. Então, assim, às vezes o paciente pode falar, olha, eu vim aqui porque eu quero ver o diagnóstico, eu quero ver o que você recomenda e tal, mas eu gostaria de tentar primeiro uma opção não medicamentosa, se não for muito grave. E aí ele vai conversar com o médico, e o médico pode dar opções, tem a psicoterapia, principalmente, como eu falei, terapia cognitivo-comportamental, terapias que resolvam traumas, se houver traumas, tá? Como hipnose e MDR. Atividade física também, conhecido que tem efeito antidepressivo. Então, se a pessoa é uma depressão leve, ela consegue fazer atividade física. Se é uma depressão um pouco mais grave, não adianta você falar para o paciente fazer atividade física, ele não vai fazer, entendeu? Então, assim, resumindo, vai no médico primeiro, no caso aí, você achar que está com depressão, vai no psiquiatra, e conversa com o médico, e ele muito provavelmente ele vai te indicar uma psicoterapia, mas você precisa ter a segurança do que você tem primeiro. Legal, se você tiver então tempo e dinheiro, começa nos dois juntos. Começa no médico. Aí o médico vai te orientar o que você tem que fazer. Tá bom, gostei, faz sentido, assim, é bom saber disso, porque muita gente me pergunta. Vamos lá, eu vi o que o FR falou aí, 30 segundos por resposta, nessa a gente acabou aprofundando um pouco mais. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas mais. Temos aqui, taradá. Vamos falar desse aqui, que lançou essa notícia, foi o quê? Anteontem, né? Ontem. Lançou ontem esse spray nasal da ketamina, que foi aprovado pela Anvisa, né? Ele já tinha sido aprovado em 2019 pelo FDA, né? O órgão regulador americano, e agora ontem, né, ele foi aprovado pela Anvisa. É uma versão, vamos dizer assim, nova da indústria farmacêutica da cetamina, chamada E-cetamina, e é um dos isômeros da cetamina, enfim, vamos dizer assim, é uma conformação da molécula, uma das conformações da molécula da cetamina. Eles pegaram a molécula e mudaram a ordem só. Não, é uma parte. Não, na verdade, eles têm dois isômeros, né? Tem dois isômeros. Pegaram um dos isômeros, mas enfim, isso é muito técnico, acho que não deve entrar nisso. E transformaram em intranasal. Isso aí, vamos dizer, por ter interesse da indústria, por haver, vamos dizer, a cetamina não podia ser patenteada, né? A cetamina que eu uso na clínica não poderia ser patenteada. Então, eles fizeram essa cetamina intranasal, com essa pequena mudança, e tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eles fizeram estudos grandes, né, no padrão que é necessário para aprovação por esses órgãos reguladores, né, como FDA, Anvisa e tal, e comprovaram a eficácia da cetamina. Por outro lado, eu acho que é desnecessário, vamos dizer assim. Sinceramente, na minha experiência, pelo que eu vejo, eu acho que a cetamina intranasal ela é mais uma opção, que é legal, mas em termos de eficácia, me parece que a endovenosa é melhor, tá? E a própria ketamina e esketamina tem umas diferenças. Parece que eu vi lá uma pesquisa falando que a esketamina funciona menos do que a ketamina. Isso é muito controverso. Muito controverso, né? Exatamente. Porque o estudo que eu vi, ele comparava a esketamina nasal contra a ketamina em infusão. Eu falei, bem, o método de administração é diferente, então já não dá para... Não dá para comparar. Isso aí é muito controverso. Qual isômero da cetamina que é mais eficaz e tal? Qual tem menos efeito colateral? Mas bem, é só um isômero, é só tipo um
conformação de moléculas diferentes. Posso copiar seu trabalho? Beleza, copia, mas não faz igual. Aí. Tipo ketamina. Isso. Legal. Ou seja, os valores ainda não foram divulgados, mas, bem, vai ser uma nota, né? Lá fora são $800, não é? Eu ouvi dizer que lá fora é tipo isso, $800, $900, muito caro. Mas aqui também foi aprovado só para uso em clínica, né? Eu vou ter que ir até a sua clínica, por exemplo, para você dar uma sprayzada em mim. Eu acredito que sim. Eu acredito que eles vão seguir o padrão americano, que é isso, né? Vamos ver. Eu acho que é mais uma opção. Por exemplo, eu já tive um paciente que não quis fazer cetamina porque tinha medo de agulha. Caramba. Então, por outro lado, também tem uma pessoa que está respondendo bem, quer fazer só uma manutenção, né? Quem sabe isso pode ser usado, né? Acho que tem o seu lugar. Mas eu acho que, assim, para os casos refratários, para a gente ver se funciona, na minha experiência, provavelmente não vai substituir fazer infusão endovenosa, entendeu? Mas o que eu estou falando aqui é a minha experiência, tá? Pode ser que tenham pessoas que discordem disso. Não só a minha experiência, na verdade. Assim, se você for ver os resultados do Spravato, que é essa ketamina intranasal, eles são bons, né? Tem comprovação de que funciona, mas eles são piores do que os resultados dos estudos com cetamina endovenosa, entendeu? Aí alguém poderia argumentar que os estudos com cetamina endovenosa são menores, por isso o resultado maior. Eu acho que não, né? Pela minha experiência, já tive experiência com cetamina intranasal manipulada, né? Eu vi uma diferença bem grande por conta do meio de administração, tá? Não que não funcione, mas funciona menos. Tá? Porque a sprayzada é o quê? É uma em cada narina? Ou não? Depende da dose que você quer usar. E isso é uma outra coisa. Eu acho que as doses que, pelo que eu li dos estudos do Spravato, eu acho que as doses que eles utilizaram da cetamina intranasal foi pequena. Tá? Eu acho que provavelmente isso gerou essa diferença de eficácia entre o intranasal e o endovenoso. Entendi. Mas eles usaram uma dose assim, semelhante à dose que a gente usa endovenoso. Não controlaram por peso, né? Usaram dose única para todo mundo. E eu acho que provavelmente foi pouco. Eu acho que isso atrapalhou o resultado do estudo. Mesmo assim foi aprovado, né? Sim. Mas se você for ver o resultado, bem menos animador do que o endovenoso. Me pareceu uma aproximação assim para esse tratamento bem cautelosa, né? Vamos dar um pouquinho e vamos dar a mesma dose para todo mundo para isso poder espalhar, né? Para não ter que ser de acordo com o peso, para não ser que ser de acordo com nada. É isso, é o mesmo para todo mundo. Eu acho que justamente, eu acho que eles estavam priorizando comprovar a segurança, né? A segurança, e aí comprovaram, e a eficácia foi comprovada, porém não tão robusta quanto o endovenoso, né? Entendi. E é só mais por curiosidade, quando é em spray, ela é a mesma coisa? São 40 minutos que eu fico lá deitado? Normalmente no spray, especialmente se for uma dose mais baixa, né, como eles usaram no estudo, vai ter menos efeito colateral, a pessoa provavelmente vai demorar menos a se recuperar, entendeu? Na verdade, já até tenho na minha clínica alguns pacientes que fazem spray, não o Spravato, que ainda não tem aqui, mas um manipulado. Tem pessoas que em 10, 15 minutos levantam e vão embora. Mas são pacientes que assim, tem muito efeito colateral com endovenoso, respondem bem, e aí não precisam fazer o endovenoso, enfim. São pacientes específicos, entendeu? Mas em geral é melhor fazer o endovenoso, na minha opinião. Show. Eu até perguntei. Teve um paciente quando eu saí da minha que ele perguntou se eu já tinha feito spray. Eu falei que não. Ele falou assim: não, eu faço, eu gosto e tal. Eu falei: que bacana. Bom, então, tem alguns, isso. Na clínica tem alguns que fazem. Vamos lá, tem essa daqui. Qual que é? Tinha aqui. Causa abstinência? Não causa abstinência. Simples assim, né? Imaginei. Vamos lá. Porque bem. Esse daqui, vamos ver. Aqui. Quanto tempo a pessoa tem que estar livre de um episódio psicótico para tratar a cetamina? Para tratar com cetamina, né? Não tem um protocolo em relação a isso. Eu acho que isso é muito avaliação clínica do psiquiatra, né? Uma pessoa que já teve sintomas psicóticos,
ela deve avisar isso ao psiquiatra que estiver avaliando, e o psiquiatra vai ver se faz sentido para ela a cetamina ou não, tá? Mas assim, a partir do momento que ela não tem sintomas e está estável em relação a isso, se tiver uma indicação forte para cetamina, eu não vejo problema. Show. Então, legal. Essa pergunta aqui eu até fiquei curioso também. Isso aqui já foi falado, né? Mania não é psicose, mania é um sentimento de grandeza, etc. E você falou, né? A pessoa se sente bem, se sente dona do mundo, etc. Isso é só ruim porque ela pode tomar alguma atitude muito corajosa que pode colocar a vida dela. Deixa eu esclarecer um pouquinho melhor. Tem manias que cursam em conjunto com psicose. Então, por exemplo, essa autoestima alta, ela fica tão alta que a pessoa acha que ela é, sei lá, a pessoa mais especial do mundo. Tem pessoas que chegam a ter, vamos dizer assim, delírios espirituais, que agora ele é vamos dizer assim, reencarnação. Guru. Exatamente. Eu já lembro na residência, tive um paciente que eu falei alguma coisa assim, ele falou, não, eu sou Jesus. Né? Então, pode chegar a esse ponto, tá? De a pessoa ficar realmente fora da realidade por conta da mania. Mas tem muitas manias que não cursam com psicose. E tem uma coisa também chamada hipomania, que é uma mania bem mais leve, bem mais difícil de identificar, em que a pessoa ela fica com a energia aumentada, uma autoestima maior, uma certa sensação de grandiosidade, porém ela não chega a ficar claramente em mania, ficar fora de si ou coisa desse tipo, e muitas vezes passa desapercebido, né? Então, acho que foi respondido, né? Sim, gostei, muito bom saber disso. Algumas cursam, outras não. Vamos ver. Porque é o nosso eventos colaterais. Cadê as perguntas, povo? Esse aqui já falou. A gente falou de abstinência, né? Mas a gente não falou desse aqui, dependência. Tá. Então, nesse ambiente, né, de tratamento para depressão, também isso não costuma acontecer, tá? Eu também não tive casos assim de dependência da cetamina, tá? Se o paciente ele tem, vamos dizer, um perfil de uso de drogas, um histórico já de dependência química, etc., é bom usar com cuidados e ver se realmente tem uma indicação de usar, porque se a pessoa está acostumada a abusar de drogas, ela pode querer abusar também da cetamina, tá? Mas eu diria que a cetamina ela é bem parecida nesse aspecto com os psicodélicos, né? A LSD, vamos dizer, se for colocar ela, vamos dizer, junto com drogas, porque ela é usada na rua como droga também, né? Sim. Normalmente o pessoal pega a cetamina que é usada em medicina veterinária, né, que é bem mais fácil acesso, mais barato e tal, e liofiliza e cheira, né? Então e muitas vezes é usado em conjunto com outras drogas, né? Por exemplo, muito comum usar com cocaína. Lá nos Estados Unidos eles chamam até de Calvin Klein, né? Cocaína com ketamina e tal. Enfim, então assim, nesse contexto de uso de droga, a pessoa usuária de droga, a cetamina ela pode ser mais uma droga em que a pessoa abusa. Mas como eu ia dizendo, do ponto de vista de causar dependência, ela é mais parecida com esses medicamentos, essas drogas psicodélicas. Ou seja, ela causa uma viagem grande, algumas pessoas gostam bastante da viagem, mas ela não tem aquele perfil de gerar fissura, que nem tem, por exemplo, a cocaína, o próprio álcool, tabaco, que são drogas que realmente viciam muito, né? Então, como eu falei, tem um potencial de abuso, se for uma pessoa já com essa tendência. Mas, assim, normalmente, a maioria dos pacientes com depressão, eles estão lá para tratar a depressão. Muitos deles nem gostam dos efeitos da cetamina, dos efeitos colaterais. Então, não é uma coisa que... Não costuma ser um problema isso aí, não. Tá? Entendi, né? Não costuma ser um problema, tanto porque
Se fosse uma droga que ela usa em casa, cheira, vai para rave, mas ela ia até o seu consultório, uma clínica, para receber direto na veia da nossa querida Márcia, tem um potencial de abuso é complicado. Né? Exatamente. Um O setting é muito controlado, né? É um perfil de paciente que não tende a acontecer isso. Tá? Show. Essa daqui, vamos ver, ela perguntou aqui, eu não sei muito bem o que ela quis dizer, mas talvez você saiba. Nossa queridíssima Silvia. Eu sei. Então me explique. A alopatia é medicação farmacoquímica, né? Medicações tradicionais. É possível trocar a alopatia pelo natural? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Tá? Tem que ter uma avaliação. Eu incluiria aí como método natural de tratamento as psicoterapias, né? Então, hipnoterapia, MDR para traumas, terapia cognitivo-comportamental para mudar padrões de pensamento disfuncionais, atividade física, e como eu falei, alguns nutracêuticos e fitoterápicos que têm evidência científica de que funciona. Na minha experiência é o seguinte, funciona, esses fitoterápicos e nutracêuticos funcionam, mas não para todo mundo, e eu acho que a pessoa não deve ficar presa a isso, ela deve fazer o que vai funcionar para ela, né? Então, se o que funciona para você é o medicamento, tome o medicamento. Se o que funciona é o natural, porque você não tolera, por exemplo, os medicamentos, então tome o natural. Eu tenho mais experiência, na minha experiência o que eu vejo de substituir mais é a hipnose, tá? Pessoas que assim, respondem muito bem à hipnose, que são muito suscetíveis e que têm traumas e tal, e que claramente vamos dizer, os traumas têm algum papel causal em relação ao problema da pessoa. Se você vai lá e resolve esses traumas, em alguns casos é possível até tirar a medicação, tá? Nem todos, mas alguns sim. Tá, legal. Então, você indicaria, por exemplo, esses mais naturais, você seria sempre indicado para uma pessoa com uma depressão leve ou uma depressão mediana também seria, ou até uma depressão grave, quando você aplica os naturais? Esses tratamentos mais naturais, psicoterapia, exercícios, tal. Quando é um caso mais grave, dificilmente eu vou prescindir de um medicamento, mas eu costumo usar nutracêuticos e fitoterápicos como adjuvantes. Então, por exemplo, existe um nutracêutico chamado metilfolato. Hoje em dia existe existe bastante evidência científica, tem estudo até de Harvard e tal, mostrando que o metilfolato em dose alta, né, 15 miligramas mais especificamente, por dia, ele tem um bom efeito como adjuvante dos medicamentos tradicionais. Então, por exemplo, em vez de você usar um adjuvante para colocar mais uma medicação, eu prefiro, né, muitas vezes, colocar um fitoterápico ou um nutracêutico, né, como adjuvante. Vou até anotar. Além disso, anota aí, é uma das opções para você, tá? É uma das quê? Das opções para você. Se você que bacana. Tá? Mas ele ajuda no geral ou é só se eu tiver com antidepressivo junto? Então, não se sabe muito bem, porque ele foi usado, vamos dizer assim, primeiro como adjuvante, e os estudos que são mais bem feitos são ele como adjuvante, não se sabe exatamente, tá? Agora, a hipnose, eu já tive casos gravíssimos que eu tratei com hipnose, inclusive umas pessoas comentando aqui que eu vi, não estou sem querer dizer que são gravíssimos, mas assim, já tive casos graves ou difíceis que foram tratados com hipnose e foi o que resolveu, vamos dizer assim, foi o que ajudou mesmo, muito mais do que os medicamentos, tá? Alguns desses casos a gente consegue até tirar o medicamento, em outros não, em outros, vamos dizer assim, a pessoa fica bem mesmo quando tratando os traumas e também usando um medicamento, porque existem, vamos dizer, a psiquiatria é complexa e normalmente as causas são multifatoriais, né? Então, normalmente essa pessoa ela tem uma tendência biológica e genética e ela pode ter alguns traumas. Então, nem sempre você resolvendo os traumas, você reverte todos os sintomas. E nem sempre você tratando com remédio, você vai resolver todos os sintomas também, porque ficou o trauma. Enfim, então você tem que... Por isso que eu junto as coisas para ver se eu tenho um resultado melhor, né? Infelizmente, muitas vezes eu consigo ter.
Que bacana, que bacana. É o lance de você ter várias ferramentas para poder utilizar, né? Exatamente. Vai de acordo com o perfil do paciente, você então entendi. Os mais naturais, assim, vai mais para quando tá mais leve, mas aí quando a coisa fica mais pesada, uma hipnose e um remédio, ou os dois juntos, né? Então, depende de cada caso. Esse aqui é uma outra pergunta que muitas pessoas fazem também sobre a manutenção. Como que funciona a manutenção dos efeitos? Então, se eu tivesse respondido, falar, pô, respondi bem e tal. Tá, boa pergunta, uma pergunta importante. Em relação à cetamina, né? Então, isso também é uma coisa que, como é algo novo, ainda é, vamos dizer assim, ainda é discutível, tá? Se você for na minha clínica, eu faço de um jeito, em outras clínicas pode ser feito de um outro jeito. Não tem um protocolo assim totalmente aprovado para isso e fechado. Mas em geral, pessoas assim com casos graves ou refratários ou já muito crônicos, normalmente é necessário fazer manutenção, tá? Como que funciona essa manutenção? Pelo menos do jeito que eu faço. Eu faço 6 aplicações, se a pessoa responder, ótimo, a gente vai passar para o protocolo de manutenção. Aí a gente faz infusões semanais nos primeiros 1 a 2 meses, né? A gente vai fazendo semanalmente. Se tiver tudo bem, a pessoa estiver bem, etc., a gente vai passar para quinzenal, manter mais 1 a 2 meses quinzenal. Se a pessoa continuar bem, nesse processo, importante dizer que eu também costumo fazer todo o resto, né? Então, se for necessário otimizar a prescrição, eu vou otimizar. Psicoterapia que a pessoa precisar, ela vai ter que fazer. Enfim, não, né? Eu vou recomendar. Enfim, não obrigo ninguém a nada, mas vou recomendar de tal maneira que aumente a chance da pessoa de conseguir depois se livrar da cetamina e manter um tratamento sem ela, tá? Mas o que a gente sabe é que se você faz cetamina só 6 aplicações, por exemplo, e melhora e você não faz mais, a chance de recaída é muito grande. Se você faz por alguns meses, a chance de recaída é bem menor, tá? E aí o que eu tento fazer é não só fazer por alguns meses para a chance de recaída ser menor, mas também usar todas as outras ferramentas que eu tenho para que a pessoa não precise da cetamina meio que para sempre. Mas tem alguns casos que a gente tem que usar por tempo indeterminado, tá? Pessoas que, vamos dizer, só respondem a cetamina, não tem nada mais que ajuda elas, e a cetamina é o que dá um alívio, o que realmente faz a diferença na vida da pessoa, e essas pessoas usam por longo período. Tenho pessoas na minha clínica fazendo há 2 anos, enfim. E também nunca tive problema do ponto de vista de segurança, efeito colateral, causar danos ou coisa assim. Eu imagino que assim como o foco da pessoa seja o seu também, que ela possa viver uma vida plena e feliz, sem necessidade de remédios. Mais normal, né? Mais normal, pelo menos. Mais normal, pelo menos, mas também se nenhum outro medicação nada faz efeito, ela volta lá e vai no meio tempo aí tentando encontrar outras maneiras, encontrar o próprio caminho, né? Eu mesmo tô falando aí que eu tomo remédio, psicoterapia, vou pra ayahuasca, aí faço exercício, aí mudo a alimentação, aí mudo a amizade, aí mudo o namoro, eu falo, caraca, mas eu vou ficar maluco assim, que eu mudo tudo e nada funciona. Então, legal saber da manutenção. Quando eu tava saindo outro dia lá, eu conheci uns 2 pacientes seus que fazem mensalmente. Então, tem uns que conseguem ficar bons assim para uma vezinha por mês, né? Isso. Então varia, né? Essa manutenção, ela começa semanal, depois passa para quinzenal. Em alguns casos é possível até passar para mensal. Não é a maioria, tá? Mas tem sim alguns casos que fazem mensal e ficam bem. Legal. Show de bola. Então, falamos aí sobre a manutenção necessária. Aqui, claro que tem artigos publicados, né? Mas, assim, já são muitos, né? O que você pode falar sobre a quantidade ou a qualidade desses artigos? Eu não entendi se a pessoa está perguntando se tem artigos publicados. Eu tenho artigos publicados. O acetamina, ou sobre a acetamina. Publicados, né? Não, acho que você mesmo não tem. Eu tenho um sobre a acetamina que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Tem um outro sobre transtorno bipolar e tal. Mas, sim, tem um artigo publicado sobre a cetamina na Revista Brasileira de Psiquiatria meu. Agora, em relação à cetamina, tem muito artigo publicado. Eu recomendo que, se você tiver curiosidade, você pode ir no Google Scholar, né, o Google acadêmico, e colocar em inglês Ketamine for Depression,
ou você pode colocar em inglês no PubMed, né, que é uma outra plataforma que publica artigos científicos, PubMed Ketamine for Depression. Você vai achar assim, nem sei o número, tá? Mas é muito artigo científico, pode ter certeza. E não só, e assim, isso eu até aproveitar a oportunidade para esclarecer. Eu vejo às vezes muito médico falando assim, isso aqui tem muito artigo científico, como você pode discutir isso? A quantidade de artigos científicos não necessariamente é o melhor parâmetro, porque você pode ter um monte de artigo científico de má qualidade. Você pode ter muito artigo científico até de boa qualidade, mas não artigos científicos que sejam comprobatórios em relação à eficácia do tratamento, por exemplo, né? A acetamina ela tem muito artigo científico, mas ela também tem muita qualidade, tanto desde os estudos com animais, estudos em humanos, estudos clínicos, meta-análise, tem tudo o que você precisa para realmente saber que é um tratamento eficaz e seguro. Tem só o próprio fato dela ter sido aprovada lá nos Estados Unidos e aqui... Exatamente. São muitos milhões de dólares e muitos anos para conseguir uma medicação aprovada, né? Sem dúvida. São em média, o que? São 7 anos, 8 para ter um antidepressivo assim aprovado? Não sei te responder, não. Eu já ouvi uma vez, mas queria ter certeza. Mas tudo bem, vamos para mais uma pergunta aqui da Josi. Tem efeito rebote? Eu nem sei muito bem o que é efeito rebote. Não, efeito rebote não. O que pode acontecer por exemplo, se a pessoa fez... Aliás, um abraço aí, Josi. Espero que você esteja bem aí. Aliás, você está sumida. Dá notícias aí. Mas, enfim, tem efeito rebote? Não tem efeito rebote, mas o que pode acontecer é a pessoa responder, por exemplo, a cetamina e, por algum motivo, recair depois. Não no sentido de efeito rebote, mas no sentido de uma recaída, né? Por exemplo, às vezes a pessoa faz cetamina, responde, acontece uma tragédia na vida dela, recai. Ou ela faz cetamina, não faz mais, recai. Pode acontecer. Né? Entendi, tá certo. Eu vi algumas pessoas têm falado nos comentários pra gente falar sobre o método Sinclair, alcoolismo, etc. Mas se a gente for juntar tudo nessa live, ela vai até as 4 da manhã. Então hoje a gente vai focar mais nisso. E quem sabe futuramente a gente pode falar sobre alcoolismo, mas aí eu acho que talvez não seria comigo, eu não tenho muito problema com álcool, não. Só no estômago, eu não gosto de álcool. Vamos dar uma olhada aqui. Essa pergunta eu acho interessante também. Quando é considerado refratário? Melhora e piora de novo, assim. Na verdade, esse termo está um pouco em desuso, né? E se fala hoje em dia em depressão resistente, mas eu acho que isso é muito bobagem, né? Tanto faz, resistente, refratário, enfim. Mas é considerado depressão resistente ou refratária depois de 2 tratamentos corretos, adequados, ou seja, pelo tempo adequado, ou seja, 6 a 8 semanas, nas doses adequadas com antidepressivos. Se a pessoa não responder satisfatoriamente, ela é considerada um paciente refratário ou resistente. A grande maioria dos meus pacientes são bem mais refratários do que isso, já usaram um monte de medicamento, estão há muitos anos com depressão, até que eles chegam a mim, ou enfim, ao tratamento ou um tratamento assim, buscando alternativas, né? Porque não respondem ao tratamento convencional, eles chegam até mim. Show de bola. Eu queria falar sobre... e aí isso me vem uma outra pergunta. Transtorno depressivo maior. O que seria exatamente? Isso é uma tradução do inglês, né? Major Depressive Disorder. Mas é basicamente a depressão mesmo, a depressão clínica, né? Depressão. Pessoa com sintomas... Até pincelar aqui os sintomas, né? Então, quais são os sintomas nucleares da depressão? A depressão maior, como é chamado. Ao contrário do que as pessoas pensam, tristeza é um sintoma comum, mas não é um sintoma assim nuclear, tá? Tem pessoas que têm depressão e não são muito tristes, na verdade, elas ficam mais apáticas. Então, os sintomas mais nucleares são anedonia, ou seja, falta de prazer nas coisas. A pessoa perde o prazer nas coisas, né? Perde o interesse pelas coisas que ela gostava, que ela se interessava. E uma coisa que a gente chama de hipobulia, que é basicamente falta de ânimo, né? Perde aquela energia vital, aquele ânimo para fazer as coisas. São os sintomas mais nucleares.
E tem outros que são comuns, como angústia, a própria melancolia, tem sintomas somáticos também, como hipersonia, né, excesso de sono, ou insônia, falta de sono, aumento do apetite, redução do apetite, também são sintomas bem importantes e comuns. Então, a depressão maior é a depressão. Tá. Quem passa por isso sabe, eu vi que a Denise comentou, e totalmente eu. Falei, Denise, sim. Compartilho das suas dolores. Dolores. Tá. Dolores também é uma paciente. Dolores, um abraço. Entendi. Foi uma Espero piada. que você esteja bem também. Dolores já foi paciente sua também? Sim. Que bacana. Vamos lá, tem no meu roteirinho aqui que eu tenho mais umas perguntinhas. Você tem um horário que você precisa ir, doutor? Tipo 10h30? Não, tô de boa. Eu tava planejando no máximo até as 11, assim, mas também a gente já tá mais pro final aqui, assim. Não tem uma história que o Instagram fecha a live depois de 1 hora? Tinha, mas parou. Agora o limite está, que eu descobri por conta própria, em 4 horas. Que outro dia eu fiquei 4 horas numa live aqui. Isso eu espero que a gente não fique. Inclusive, acho que se a gente ficar, vai ficar só a gente aqui, né? Olha, eu vou te falar que eu fiquei domingo, meia-noite do domingo eu comecei a live, mano, e a galera ficou engajada, viu? Até as 3 e pouco, assim, a gente ficou junto aqui. A única questão é que quando a live vai chegando nesses níveis de 4 horas, parece que depois ela não consegue ficar salva, então eu acabei perdendo a live. Então, tô preferindo fazer umas mais curtinhas. Eu acho que 1 hora, 1h30, acho que tá bom, né? Show. E vamos lá. Então, tratamentos oficiais para depressão, pelo que você já falou, você tanto tem a psicoterapia, MDR, a hipnoterapia, os nutracêuticos. Esses seriam os tratamentos mais oficiais, né? Porque eu queria falar sobre os tratamentos oficiais, off-label e experimentais. Não. O tratamento mais tradicional é a medicação, tá? Mais oficial, vamos dizer assim. A medicação convencional. E a psicoterapia, principalmente, vamos dizer assim, a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais evidência científica também, tem mais estudos com terapia cognitivo-comportamental para depressão. Então, esses são os tratamentos, assim, básicos, tá? E aí, existe um guideline, né, que o psiquiatra deve seguir como vamos dizer assim, um guia, né? E aí ele pode fazer algumas associações de medicamentos, ele pode migrar para medicamentos um pouco mais antigos, como os tricíclicos, que nem eu falei para você, pode associar algumas coisas. Enfim, esse é o tratamento convencional com terapia cognitivo-comportamental. Além disso, o que tem para além disso, certo? Isso você está perguntando, né? Isso seria... ainda oficial. Hoje em dia eu posso dizer que a cetamina já é oficial, né? Acabou de ser aprovado pela Anvisa, né? Enfim, aprovado pela FDA. Como nasal, não é? Ou suas infusões se tornam oficiais também? Não. Mas assim, do ponto de vista burocrático, não. Mas eu acho que do ponto de vista de realidade, né? Do ponto de vista da prática, sim. Acho que, vamos dizer assim, ninguém mais questiona que funciona, entendeu? Os psiquiatras já sabem que funciona, já sabem que é seguro, o que é bem diferente da situação que eu ouvi há 5 anos atrás, que muita gente questionava e etc. Então, eu colocaria a cetamina entre os oficiais, apesar de que, se você for ler a bula da cetamina endovenosa que eu uso, não tem a indicação de depressão, né? Então, aí já entra no que você estava perguntando de off-label. Off-label nada mais é você usar um remédio para uma indicação que ainda não tem na bula. Tá? Por isso que é off-label. Label é bula, né? Então, isso é muito comum na medicina, na psiquiatria é ultra comum, tá? A gente faz isso todo dia, né? Qualquer psiquiatra trabalha com medicação off-label, porque a burocracia, ela não segue a velocidade dos estudos científicos e menos ainda segue a necessidade que os pacientes têm de melhorar. Então, às vezes você se depara com situações que você fala, olha, às vezes você nem fala isso para o paciente para não alarmar, mas tem que usar um off-label, né? Eu vou ter que usar, às vezes, um psicoestimulante para depressão, vou ter que usar um antipsicótico para ajudar com sono, com ansiedade, enfim, tem várias coisas que você, tanto com o estudo quanto com a prática, você percebe que você consegue usar e consegue ajudar as pessoas, mesmo sendo off-label. E a cetamina, pelo menos até então, né, até a Anvisa aprovar agora,
era uma dessas ferramentas off-label que a gente tinha, né? Que a gente, infelizmente, tem. E agora está só sendo mais, vamos dizer assim, está virando mais mainstream, né? Outras coisas mainstream que tem, saindo também dos medicamentos, a estimulação magnética transcraniana, cuja eficácia não é assim lá essas coisas, na minha opinião, tá? Mas sim, ela é aprovada, tem evidência científica, é uma opção para pessoas que não querem usar remédios ou que não toleram os remédios, mas ela não foi estudada adequadamente para casos refratários, tá? E muitas vezes as pessoas refratárias é que vão procurar a estimulação magnética transcraniana porque, não respondeu o remédio, vou fazer outra coisa. Mas para casos refratários, ela não é tão eficaz. Ela parece eficaz, tão eficaz quanto os medicamentos para casos assim comuns, tá? Então é uma opção. E a outra opção muito tradicional e muito antiga é a eletroconvulsoterapia, né? A famosa ECT, ou popularmente conhecida como eletrochoque, né? Tem muito preconceito, muito estigma, etc. Mas sim é uma opção para casos em que a pessoa não responde a nenhum tratamento, ou casos em que a pessoa está em risco. Por exemplo, uma depressão psicótica muito grave. É mais indicado fazer a eletroconvulsoterapia do que fazer acetamina, né? Porque a acetamina tem um risco para psicose e a ECT não. A ECT ela pode até resolver sintomas psicóticos, né? Então, você já recomendou para algum paciente, alguns pacientes, a ECT? Sim. Já tive caso que não respondeu a acetamina e respondeu a ECT. E já tive caso contrário também, que veio da ECT sem resposta e fez cetamina e respondeu. Então, assim, são tratamentos que podem ser usados, né? Só que, assim, na minha opinião, eu acho que a maioria dos meus colegas vão concordar com isso, se o paciente não estiver psicótico, a primeira opção para refratário deve ser a acetamina. Por quê? Porque não tem efeito colateral de longo prazo e é um procedimento mais simples também. O ECT é um procedimento mais complexo e mais, assim, invasivo, né? Basicamente, você causa uma convulsão no cérebro da pessoa. A pessoa não chega a convulsionar, ficar se batendo, porque o anestesista faz um bloqueio neuromuscular, tá? Mas você causa exatamente o que é uma convulsão no cérebro da pessoa. Então é um tratamento mais invasivo. E o maior problema, na minha opinião, é que pode causar déficit de memória, né? Vamos dizer assim, o discurso oficial é que esse déficit de memória ele é só temporário, mas às vezes e às vezes não é. Tá? Tem pessoas que ficam, pelo menos por muitos anos, com esse déficit de memória. Né? Não quero dizer com isso que a pessoa perde a identidade, essas coisas de filme, sabe? Fiz ECT, eu virei um vegetal, não sei mais quem eu sou, não, isso não, mas a capacidade de absorver novos conhecimentos, etc., pode ficar prejudicado depois de ECT. Tá? Então, eu indico, também, né? Eu indico assim, como última opção, fizemos tudo, nada funciona e é grave, aí eu faço, entendeu? Sim, assim, o próprio fato dela ainda ser executada mostra que ela funciona, né? Mas os efeitos colaterais, eles são bem esses efeitos que às vezes dizem que são reversíveis, mas eu já li muitas anedotas, pessoas falando, nossa, perdi 2 anos de memória da minha vida e até hoje não recuperei, já faz uns anos já. Não, essa memória que a pessoa perde, tipo, que ela vamos dizer assim, logo que ela foi adquirindo, logo antes de fazer a ECT, essa memória tende a perder mesmo, tá? Mas eu não acho que esse é o maior problema. O maior problema é a dificuldade depois de adquirir novas memórias, entendeu? Então, por exemplo, às vezes vem para mim um paciente jovem, 30 anos, com depressão refratária, eu reluto bastante. Às vezes o paciente tem depressão, mas ele ainda é ativo, por exemplo, no mercado de trabalho, tudo e tal. Eu evito ao máximo fazer ECT, porque corre o risco, não é com todo mundo, mas corre o risco de a pessoa ter problemas de memória. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas é uma opção. E do ponto de vista das terapias, né, para além da terapia
cognitivo-comportamental, que seria assim, hoje a terapia oficial da psiquiatria, né, que é mais recomendada. Existem outras terapias que podem ser eficazes, e eu destacaria a hipnoterapia e o EMDR. Quando que eu indico esse tipo de terapia? Principalmente quando tem um trauma. Tá? Se a pessoa tem trauma, um ou mais, e a gente vê que esses traumas, de alguma maneira, eles cumprem um papel vamos dizer, como causa da depressão, eu indico e muitas vezes costuma funcionar. Existe um teste também de suscetibilidade à hipnose, chamado teste Spiegel, e é muito simples de fazer. Se for positivo, mais ainda, eu acho que é indicado fazer hipnose. Eu uso o MDR dentro do contexto da sessão de hipnose, né? Mas a MDR é uma técnica independente, essa sigla significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Basicamente é você mimetizar o que acontece no sono REM com a pessoa acordada. Então, vamos dizer, você consegue controlar o que está acontecendo e ajuda a pessoa a fazer os movimentos oculares. Isso também tem um efeito de processamento de traumas. Também tem evidência científica para depressão. Tá? Eu cheguei a ler que não é durante o sono que a gente processa muito traumas, muitos medos, muitas coisas. E você falar do MDR mexendo assim os olhos, não sabia dessa. Eu já fiz MDR algumas vezes com a minha psicóloga junguiana. E você faz com o dedo normalmente, assim, não? Pra quem nunca fez MDR, galera, é um negócio bem doido, assim, que ele vai te fazer uma pergunta, pensa sobre tal coisa, aí fica olhando pro meu dedo, aí você olha esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí é absurdo, assim, ela fazia no joelho. Eu prefiro muito mais no joelho do que na mão. Eu fechava o olho, ela ia bater do que nos olhos, do que olhar, acompanhar a mão. Cada um se adapta a uma coisa. Eu, na minha experiência, o mais eficaz é nos olhos mesmo. Nos olhos. Ah, tá. E, nossa, dá uma dor de cabeça danada pra mim, assim. Eu sou bem suscetível a essas coisas. Assim, hipnose também, sou bem suscetível. Mas entendi, então a hipnose é mais pra quando tem uma causa que você vê ou a pessoa já sabe, não, tem traumas, assim, ou às vezes você não vê um trauma muito específico, mas você sabe que, por exemplo, a infância foi conturbada, ou alguma coisa aconteceu mesmo na vida adulta, que você sabe que tem uma questão, às vezes na hipnose você inclusive o principal não vai ser o que a pessoa falou, mas você encontra outras coisas mais importantes e tal. Mas assim, eu preciso ter algum indicativo de que tem questões da história de vida da pessoa para que eu indique a hipnose ou MDR. Senão não faz muito sentido, tá? Como eu falei, eu acho que a gente tem que adaptar o tratamento, indicar os tratamentos de acordo com a necessidade do paciente e não tentar encaixar o paciente no que a gente gosta mais de fazer, no que a gente acredita, enfim, acho que... Olhar mais para o paciente, menos para você mesmo, né? Exatamente. Gostei. Eu já fiz 3 sessões de hipnose, 2 clínicas com um cara que era bem bom, assim, voltei em vários traumas, várias cenas que eu tinha na minha mente que me doíam, assim, sempre existiram aqui, mas eu nunca nem falei pra ninguém, assim, na hora surgiu lá, resolvemos todas, assim, mas eu falei, bem, não adiantou tanto, assim, e não era uma causa, né? Não, tenho depressão por causa disso, não. Mas Olha, você sente que te ajudou, pelo menos do ponto de vista psicológico? Algumas coisas assim que algumas travas, bloqueios que você tinha, ou mágoas de algumas pessoas, você acha que você deu uma resolvida em algumas coisas nesse sentido? Ou não? Sim. Familiares, consegui lidar melhor. Foi nesse mesmo mês que eu fiz que me passou um pensamento assim, nossa, como é bom estar vivo, coisa que há muitos anos não se passava. E simplesmente assim, fui buscar a minha namorada pra ir comprar uma coisa no mercado, assim, tava chovendo. E eu pensei, nossa, como é bom estar vivo, né? Tô indo aqui buscar minha namorada pra comprar um negócio, tipo, um dia normal, assim, mas senti isso. E depois da segunda sessão também eu senti isso outro dia aqui deitado, ouvindo música, eu falei, caramba, que bom estar vivo. Então senti muitos benefícios, assim, da hipnose, isso com certeza. Mas de chegar na deprê, não chegou. Até fiquei curioso de fazer hipnose com você também pra sentir o quanto que ia ser diferente, assim. A gente pode ver, podemos marcar, a gente conversa sobre isso. Mas assim, eu vejo isso em alguns pacientes, tá? Alguns pacientes a gente faz a hipnose, tem muita coisa que é resolvida do ponto de vista psicológico, mas não chega a resolver os sintomas nucleares da depressão.
Em outros casos, já tive, inclusive, algumas pessoas se manifestaram aí, a gente consegue também, com isso, resolver ou diminuir os sintomas mais nucleares da depressão. Então, varia mesmo. Né? Que bacana. Então entendemos aí, e com isso você englobou, então, todos os tratamentos oficiais, então. Ou faltou algum de você falar algum? Eu diria que hipnose não é muito oficial, tá? Infelizmente, oficial. a hipnose é pouco conhecida pelos psiquiatras, né? Desde que o Freud deixou de usar a hipnose, ela ficou relegada aí a um segundo plano, mas eu acho uma pena, porque para algumas pessoas vamos dizer assim, life-changing, né? É um divisor de águas. Claro que não para todo mundo, obviamente, e claro que assim, como, vamos dizer, não é oficial nem para medicina, nem para psicologia, fica uma coisa meio terra de ninguém, né? Então, praticamente qualquer um pode fazer um curso, depois se auto-intitular hipnoterapeuta, enfim. Não que eu acho que uma pessoa precisa ser médico para ser hipnoterapeuta, eu não acho, tá? Mas assim, às vezes a pessoa não estudou o suficiente ou não tem background suficiente para lidar com tratamento de pessoas que estão, né, com problemas graves e tal. Então, isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco a fama do negócio, né? Mas, se for bem indicado, e se for, vamos dizer assim, falado para a pessoa o que esperar, falar também que nem todo mundo responde, né? Que eu vejo, às vezes, assim, os anúncios assim, tipo, resolva a sua depressão em uma sessão, sabe? Pode acontecer? Até pode. Tem casos, já tem relatos de casos de que acontece. Mas quantas pessoas você precisa fazer para uma dessas acontecer, entendeu? Isso eles não falam, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas sim é uma ferramenta muito útil para alguns casos, pode ser um divisor de águas. Então, acho uma pena não ser uma ferramenta, vamos dizer assim, oficial. Tá? O MDR também não é muito conhecido, mas ele não tem vamos dizer assim, o preconceito ligado à hipnose, né? Então, não diria oficial, no sentido de que não é muito usado, mas ele, digamos que tem talvez uma aceitação um pouquinho melhor na medicina. Apesar de que a hipnose tem evidência científica, sim, enfim, é uma coisa muito conhecida há muito tempo, mas infelizmente ficou um pouco à margem da formação tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, que era quem deveria, né, conhecer. Poxa, você acredita que algum dia ela vai sair da margem e ser mais vista? Ou... eu acho que a tendência não é essa, infelizmente, do ponto de vista dos profissionais. Tá? Por quê? Porque a psiquiatria, hoje, ela trabalha muito no modelo biológico, né? Então, se, vamos dizer assim, ela foi, vamos dizer, relegada no segundo plano por Freud, e o Freud trabalhava num modelo no qual é possível ser usada a hipnose, e, na minha opinião, o modelo freudiano ele é muito melhor trabalhado e tratado se feita a hipnose em conjunto, tá? Mas, enfim, isso aí é uma discussão aí à parte. Então, imagina num modelo mais de psiquiatria biológica, né? Certamente não tem muito espaço. Porém, com a internet, né, redes sociais, etc., tudo é mais facilmente divulgado, né? Então, certamente, para os pacientes, isso cada vez mais vai ser conhecido, porque está muito mais fácil de divulgar. Sim, e teve um crescimento também recente, como a Silvia disse aí, pela questão do divertimento, né? A hipnose tem sido muito usada para hipnose de palco, shows, diversões, mas ainda assim as pessoas ainda conseguem falar, beleza, dá para dar uma divertida, mas também tem uns que diz que dá para usar essa ferramenta poderosa, né? Para tratar. Sim. Coisas do tipo. Tem a hipnose de palco também, que é legal e tal, mas assim, eu diria que algumas técnicas parecidas, mas não tem muita relação com a hipnose clínica, né? Vamos dizer, o que o hipnotista de palco usa é mais a
Enfim, vulnerabilidade. aumentar a facilidade da pessoa se ficar sugestível, tá? A pessoa ficar mais Sim. sugestível a certos comandos, etc. Isso eu até uso nas minhas sessões de hipnose, mas não é o principal. O que eu uso da hipnose é principalmente ajudar a pessoa a se conectar mais com o interior dela, com o subconsciente dela, com as emoções, com as memórias e tal, de tal maneira que eu consiga manipular melhor, no bom sentido, né? Vamos dizer assim, modificar melhor, em nível emocional, as questões dela, né? Que a terapia convencional ela tem uma tendência a se ficar muito no plano cognitivo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Aí o psicólogo vai te dar um insight, ele vai te falar a opinião dele, ele vai te dar uma orientação, etc. Mas normalmente fica muito no plano cognitivo, mesmo quando é uma terapia junguiana, psicanalítica, etc. A hipnose ela te ajuda a ir mais a nível emocional, assim como o MDR, por exemplo, né? Por exemplo, o MDR você não fala nada, não tem nada cognitivo, né? Lembra do negócio, visualiza e faz o MDR. Mesmo assim, independente de cognição, você consegue processar o evento e fazer com que ele deixe de ser um trauma, né? Então, vamos dizer assim, é interessante, na minha opinião, você unir as duas coisas. Unir abordagens cognitivas, porque o ser humano, obviamente, ele tem uma inteligência e ele é racional. E isso pode, sim, ser uma ferramenta de tratamento e pode, sim, regular emoções. Porém, principalmente em casos mais graves, em casos mais difíceis, se você só aborda cognitivamente, parece que você está enxugando gelo, entendeu? Você fala assim, olha, vamos fazer esse trabalho cognitivo aqui, acolá, faz um questionamento socrático, né, que é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental. A pessoa realmente tal. 5 minutos depois a pessoa está no mesmo padrão, entendeu? Então, às vezes você indo por essa linha que vai mais direto na emoção, você consegue um progresso melhor e mais rápido. Muito legal. Para a gente ir caminhando para o finalzinho dessa live já, eu gostaria de perguntar duas coisas, né? Eu queria que a gente falasse sobre alguns tratamentos experimentais que você tem estudado ou que você acha sobre eles, mas antes disso eu só queria pedir para que você falasse para as pessoas se elas quiserem contratar os seus serviços, por onde elas devem entrar em contato com você. Tá. Entra no meu site, que eu recomendo, clinicaohrpsiquiatria.com, né? OR em hebraico, mas escreve OHR. Lá tem todas as informações de contato. Eu posso te dar o WhatsApp também. Depois, se quiser, de repente, digita aí no chat, Pedro, por favor, se você puder. WhatsApp 97177 977-177 97177 97177 1948 e aí põe o site aí, por favor. E a gente clinicaohrpsiquiatria.com. clinicaohrpsiquiatria.com. Acho que são as duas melhores maneiras de conhecer o meu trabalho e entrar em contato caso você tenha interesse e precise. 97177-1948. Vê se eu coloquei certinho aí. Tá certinho. Legal, show de bola. E a sua especialidade de tratamento? Depressão, alcoolismo? Os dois. Na verdade, eu tenho essas duas, vamos dizer assim, esses dois problemas como foco. Depressão, principalmente depressão refratária, e o tratamento do alcoolismo, com o método Sinclair. Mas como você falou, isso é para outra live, né? Sim. Mas também qualquer outro tipo de transtorno mental? Sim, eu sou psiquiatra, então trato praticamente qualquer transtorno de saúde mental. Mas os meus focos, né, acabam sendo a depressão e o alcoolismo. E, enfim, basicamente, a maioria dos meus pacientes são de depressão ou de alcoolismo, mas tem aí, por exemplo, ansiedade. Ansiedade cursa muito com depressão. Às vezes a pessoa vem me procurar por ansiedade, e eu também ajudo. Questão bipolar, toque, enfim, tem de tudo. Tem paciente com todos os problemas. É isso. Legal. E sobre
Então, gostaria de fazer esses tratamentos experimentais. Se você já pesquisou algo, já viu algo que você sabe sobre eles, tanto a psilocibina, que eu acho que é uma que já está mais sendo falada aí no Quando você momento. falou tratamentos experimentais, eu já sabia que era aí que você queria chegar. Psilocibina, LSD, ayahuasca, entre Enfim, outras coisas. É que nem eu te falei, né, já em particular, eu acho que são, vamos dizer assim, opções promissoras, né? Existem alguns estudos já demonstrando eficácia e tudo, mas são estudos iniciais, ainda preliminares, pequenos. Eu não acho que a gente tem ainda, vamos dizer assim, dados suficientes para indicar, né? E, enfim, essas substâncias no Brasil, inclusive, são questionáveis do ponto de vista legal. A psilocibina é natural, então é até mais fácil de obter, né? Dificilmente você vai ser preso por isso e tal, mas, por exemplo, substâncias como êxtase, LSD, enfim, tem a questão legal. E acho que ainda como você falou, experimental, é uma ideia que pode um dia dar frutos, tá? De experimental existe também o canabidiol, né? Que é o derivado da maconha, né? Sem o THC. Recentemente passou a estar nas prateleiras das farmácias. É mesmo? Só que custa R$2.000, tá? Caraca. Um frasquinho com 30 ml. Então custa caro, mas eu acho que no futuro isso vai ficar mais acessível e pode ser uma opção interessante também. O que tem de evidência científica é mais para ansiedade, mais do que para depressão. Isso que eu ia falar. É mais para ansiedade que para depressão. Isso. Mas tem muitos casos de depressão que cursam com muita ansiedade. Então ele pode ser um adjuvante também. Mas eu ainda colocaria como um tratamento experimental, porque as evidências científicas ainda são preliminares também, mesmo para ansiedade. Tá? Existem alguns outros, né? Existe, por exemplo, uma coisa chamada Deep Brain Stimulation, que é que você coloca um dispositivo no cérebro da pessoa para alterar a atividade cerebral de uma certa área que está associada à depressão. E tem alguns estudos interessantes, mas obviamente é uma coisa muito invasiva e complexa, então os estudos são pequenos, né? Sim. Chama DBS. O que mais de tratamento experimental? É isso que está me vindo à mente, tá? Tem alguns estudos também com substâncias que tentam mimetizar o efeito da cetamina, né? Moléculas novas que foram sintetizadas, que têm um efeito glutamatérgico. A indústria, desde que saíram os estudos com cetamina, a indústria farmacêutica vem buscando uma substância que não tenha tantos efeitos colaterais dissociativos, né? Não faça a pessoa viajar, mas que tenha o mesmo efeito terapêutico da cetamina. Eu estou procurando isso aí desde 2010 pelo menos. Até agora não acharam, né? Nada ainda saiu assim de realmente comprovado que possa funcionar. Por isso que eles acabaram optando pela cetamina mesmo, né? Porque a cetamina eles sabiam que ia funcionar. E tem um outro também que tá perto de ser lançado, eu acho, um fase 3, ele tem um nome também aí. Ele vai ser para depressão também, com Levidiol, não sei. Para transtorno bipolar, aí tem alguns mais novos, né? A transtorno bipolar tem o Latuda, que é um antipsicótico mais novo. Mas já foi lançado? Que é um que não foi lançado. Foi lançado. Não, é um que não foi lançado. Tem a vortioxetina, que é o Brintellix, que também é mais novo, né? Esse é para depressão unipolar, principalmente. É um antidepressivo que tem uma mecanismação um pouquinho diferente. Enfim, tem algumas novidades, mas eu diria que assim, a maior novidade do ponto de vista da psicofarmacologia para depressão das últimas décadas, certamente é a cetamina, tá? E eu diria que em segundo lugar é justamente o que a gente estava falando no começo do teste farmacogenético, né? Que é você poder personalizar mais a prescrição e usar critérios para além dos clínicos para escolher a medicação. Eu acho que isso é um grande avanço. É claro que isso ainda está engatinhando, muito novo ainda, né? Quer dizer, tem áreas da medicina como a oncologia, por exemplo, que os testes genéticos eles já cumprem um papel, vamos dizer assim, mais importante na especialidade.
Porém, eu acho que é um caminho que todas as especialidades médicas estão traçando, né? E acho que a psiquiatria não é diferente. E esse é o futuro, né? O futuro é você não apenas fazer um tratamento baseado em médias e estatísticas e diagnósticos clínicos, mas usar critérios biológicos para escolher o melhor tratamento. Então, por exemplo, farmacogenético, como já diz o nome, você avalia a genética da pessoa para escolher melhor quais medicamentos se adequam, tem maior chance de se adequar àquela genética, né? Tanto genes ligados à metabolização dos medicamentos, ou seja, o que o corpo faz com o medicamento, quanto genes ligados a o que o medicamento faz com o corpo, né? Como que o medicamento age no cérebro. Então, É importante dizer também que tem empresas e empresas, não é só porque faz o farmacogenético que é de boa qualidade vai dar bons resultados, né? Sim, eu diria que não é que não seja de boa qualidade. Todos eu acredito que sejam de boa qualidade, assim, confiáveis nos resultados. A questão é assim, tem empresas que vão te dar mais informações e empresas que vão te dar menos, né? Sim. E também tem empresas que vão te dar mais informações de uma maneira mais organizada e muito melhor para o médico avaliar, e empresas que vão te dar de uma maneira mais organizada, que o médico, a não ser que ele seja um mega especialista em farmacogenética, existem poucos no Brasil, né? Existem, mas são poucos, ele vai se complicar para interpretar o laudo, né? Então, se for fazer, eu recomendo fazer com uma empresa que te dê o máximo de informação de uma forma organizada. Tá, para que você possa ler, entender isso e indicar. O paciente ele não vai ler e entender, é muito difícil. Não, tipo, para você, o médico, mesmo o médico, ele tem que dar uma estudada no assunto para ele poder ler e entender de verdade, né? Tem que dar uma estudada boa. Mesmo assim, não vai ser... O Danilo que passa com você, atendido por você, já chegou o farmacogenético. Então, o Danilo, por exemplo, não sei se ele está aí na live. Acho que não, mas ele no começo ele estava. Eu não sei se está também, mas ele me explicou. Provavelmente vai ser um caso que o farmacogenético fez toda a diferença para ele. Porque a gente descobriu que ele tem um polimorfismo no gene da CONT, que é uma enzima chamada... o nome é catecol metiltransferase. E esse polimorfismo faz com que essa enzima não funcione muito bem. O Danilo aí, ó. Então, faz com que essa enzima não funcione muito bem. E essa enzima, ela degrada dopamina no cérebro. Então, pessoas que têm essa CONT, né, disfuncional, elas têm excesso de dopamina e ficam muito ansiosas, né, por conta disso. E a gente justamente o problema muita ansiedade há anos que nada que ele faz adianta para tratar. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu fiz um remédio que bloqueia receptor de dopamina. Ele melhorou, acho que em uma semana ele já estava melhor, né, Danilo? Depois você confirma aí pra gente. Que bacana. Então, só com esse insight. Esse foi um insight só, mas você poderia ter outros. Não, teve outros também, mas esse foi o principal. Foi o principal. Vamos ver isso daí. Se der certo, a gente para por aí. Senão, vamos estudar mais. Não, assim, ele te dá várias informações, né? Por exemplo, a gente pode descobrir, por exemplo, que um remédio que a pessoa está usando, a pessoa metaboliza rápido demais. Então, essa pessoa, ela provavelmente não vai responder esse remédio na dose padrão. A pessoa, ela pode, ao contrário, não metabolizar, e aí ela fica com doses altas demais no sangue, e isso faz com que ela tenha efeitos colaterais. Enfim, ela pode ter um polimorfismo que prejudica a função de um transportador de serotonina. Então, medicamentos que atuam nesse transportador podem não ser eficazes. Ele é basicamente um exame de sangue, assim, que como a gente vai fazer um exame de sangue para ver qual o problema ou qual medicação tomar, agora a gente faz um exame farmacogenético para ver qual antidepressivo tomar, né? Não sei se eu compararia com um exame de sangue convencional, porque o exame de sangue convencional ele vai me ajudar a identificar, vamos dizer assim, problemas na fisiologia da pessoa.
Aqui Estaria com quem, então? Aqui eu estou vendo a genética da pessoa e eu estou utilizando o exame não para fazer um diagnóstico clínico, né, para me ajudar a fazer um diagnóstico clínico. Você faz um hemograma, você vai ver se a pessoa tem anemia, por exemplo. Suspeitou de anemia, você pede o exame para confirmar. Ele vai te ajudar a fazer um diagnóstico. Farmacogenético não ajuda no diagnóstico, isso é bem importante esclarecer. Ele ajuda na escolha do remédio. O diagnóstico ele tem que, de preferência, estar fechado antes de pedir o exame, né? Você tem que saber, vamos dizer, qual é o problema, e aí você pede o exame porque você sabe qual é o problema e você acha que o exame pode te ajudar a resolver o problema, te indicando um caminho melhor de psicofarmacologia, né? Então ele seria mais comparado, na sua opinião, a qual outro? Seria mais comparado, por exemplo, a um teste genético que é feito para câncer, né? Você pega um tumor, né? O cara fez uma cirurgia, e aí ele tirou lá o tumor, eles vão lá e testam o tipo de tumor, fazem uma testagem genética. E aí eles sabem que, por exemplo, o tumor A responde melhor à quimioterapia tal. Tumor B responde melhor à quimioterapia outra. Entendeu? Vamos dizer assim, é uma personalização da medicina. Eu diria que é um passo adiante na medicina. Tá? Super. Até a Dolores perguntou aí o nome desse exame, farmacogenético, Dolores. Muito bacana. E eu continuo gravando até hoje, hein? O Diário da Deprê tá online, tá até o dia 236 meu tratamento. Comecei o tratamento, conto dia 1, né? Até o dia 236 tá postado. Mas gravo até hoje, tô no dia 1250. E logo esses episódios aí, quando a gente conseguir um anunciante bacana, um patrocinador, sei lá o nome, quando alguém queira estar junto, assim, eles vão estar no ar. E olha, vai ser um projeto aí, já é um projeto único no mundo, assim, do jeito que ele é encapsuladinho, do jeito que ele é feito, vendido, ele é sensacional. Em 2 horas de vídeo, você acompanha 235 dias, 236 dias do meu tratamento de depressão. Então é bem conciso, muito informativo. E pessoas que falam assim, chego no trabalho, põe o fone de ouvido, coloco o Diário da Deprê pra tocar todo dia. Eu falei, nossa, como assim? Ela falou, porque eu sinto que tem outra pessoa passando pelo que eu passo, eu sinto que tem alguém que me entende, você fala as coisas que eu sinto. Eu falo, caraca, que impacto, assim. É muito bacana, eu não tenho nenhuma formação em psicologia, psiquiatria, assim, mas ajuda as pessoas da maneira que... Acho que é até melhor você não ter, né? Porque você tá falando ali a linguagem do paciente, né? Então, fica uma coisa, como eu falei, fica uma coisa mais nua e crua, né? É assim que eu me sinto, etc. E isso eu acho que conecta mais, né? Isso com certeza, sim. Quem passa pelo mesmo consegue sentir verdade, porque é uma coisa que depois que eu tive depressão que eu percebi é que às vezes pega umas pessoas, contrata numa publicidade para falar assim, eu tenho depressão e tal, olha pra cara da pessoa e fala assim, você não tem depressão, tipo, você tá na cara que ela tá atuando, contrataram um atorzinho bonitinho para ler um texto, assim, tá ligado? Então, acho que quando a pessoa tá na deprê, assim, ela dá uma mudada, assim, na visão de mundo, assim, que ela tem, e para conseguir se conectar com uma pessoa que passa por depressão, ou você tem que entender muito bem do que você tá falando, ou você tem que passar por isso, senão fica bem difícil, assim. Você falar, não, já passei por isso. Uma namorada terminou uma vez comigo, fiquei bem triste. A pessoa com depressão fala, meu amigo, você não sabe do que você tá falando, entendeu? Você não sabe do que você tá falando. Sim, sem dúvida. Mas é isso, doutor. Você quer deixar alguma mensagem final aí? Que a gente vai pro seu canal, né? Eu vou preparar para você o videozinho, vou colocar no seu canal. Tem algo que Obrigado. Você quer? Olha, a mensagem final eu diria de esperança, né? As pessoas assim, que nem você fala, né? E tenta passar para as pessoas. Eu acho que, felizmente, a gente vive numa época que estão acontecendo alguns avanços bem interessantes. Eu diria aí que talvez ali nos anos 80, 90, a coisa ficou bem estagnada, né? Basicamente o que a gente tinha era, né, o convencional e ponto. Falando assim, no sentido de tratamento, né? Claro que a ciência foi avançando, mas do ponto de vista de tratamento. E agora, século XXI, né, houve alguns avanços muito interessantes no tratamento da depressão. Como eu falei, destacaria a cetamina, certamente é o maior avanço do ponto de vista por ela ser muito eficaz em muitos casos, né, 70% dos casos refratários, por ela ter um efeito rápido, etc. Acho que é um grande avanço.
Então, acho que isso gera esperança. Uma outra coisa que eu acho que também é um grande avanço é o farmacogenético, como eu falei. Então, hoje em dia, a gente, do ponto de vista biológico, a gente tem ferramentas que transcendem a medicação convencional. E também do ponto de vista psicológico, que para algumas pessoas é o fundamental, a gente tem opções para além da psicanálise, né, que é o mais conhecido. Todo mundo conhece psicanálise, tem lá um analista, o cara fica lá ouvindo e tal. Tem alguns que são muito passivos, sem querer falar mal de ninguém ou de nenhuma técnica, todas têm algum valor, né? Mas eu não acho razoável você propor para alguém que você vai fazer um tratamento que você não tem a menor ideia de quando que vai terminar e que você nunca vai saber se funcionou ou não, e a pessoa vai ficar 20 anos para talvez ter algum resultado, entendeu? Então, eu acho que assim, não que eu tenha resultado com todos os meus pacientes, obviamente não, ou não que nenhuma técnica resolva todos os pacientes, mas você precisa ter um começo, meio e fim, e você precisa saber o que você está fazendo, né? Você precisa ter, vamos dizer, olha, vou fazer isso aqui e vamos ver se isso aqui funciona, né? E eu acho que, idealmente, eu recomendo que você procure, né, você e todo mundo que está ouvindo, profissional que tenha pelo menos esse contexto de terapia, né? E, como eu falei, para quem tem traumas, eu acho que a hipnose teve uma revivescência, né? Era uma coisa antiga muito, vamos dizer assim, dos porões, assim. Hoje em dia é uma coisa que está muito mais em evidência, as pessoas conhecem mais e tem pessoas habilitadas a fazer muito bem, pode ajudar muito para quem tem traumas. EMDR, mesma coisa, né? Também pode ajudar muito, isso pode fazer um diferencial grande. E a própria terapia cognitivo comportamental, que também há menos tempo ela está em voga, né? Em evidência, muito menos do que a psicanálise, e ela tem mais evidência científica, ela pode ser mais interessante. Resumindo, não deixe de buscar opções caso você esteja numa situação em que você não está respondendo a um ou outro tratamento. Provavelmente você tem muitas opções e você ainda não tentou. Muito importante ouvir isso, doutor. Muito importante, não? O meu trabalho ele focava bastante em falar, vai lá, toma um remédio, mas agora eu tô vendo que o meu trabalho também precisa focar em, beleza, você tomou, não funcionou, existe outros remédios, outras opções, que muitas pessoas estão nesse caso de que tomou o remédio, não funcionou e falou, bem, já era, acabou, não tem Provavelmente a maioria das pessoas que te acompanham são refratárias, né? Porque quem responde foi no psiquiatra, resolveu, pronto, acabou. Toca a vida. O cara ele não vai querer ouvir o diário da deprê. Muito provavelmente não. Né? Então, acho que a maioria das pessoas que te acompanham de forma mais regular devem estar nessa situação. Ou já estiveram, enfim. Sim, verdade. Eu nunca tinha colocado dessa maneira, mas faz sentido. Quem já está bem, já está bem. Vai procurar outro assunto para pesquisar, né? Exatamente. Muito legal, doutor. Então, tudo bem. Obrigado a todos que assistiram aí também, pessoal. A live vai ficar gravada tanto aqui no meu IGTV, quanto daqui uns dias ou semanas vai lá pro canal do Ivan. Tá bom? Tá aí, gente. Boa noite aí. Um abraço, Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Amém a live e vamos se falando aí. Oportunidade aí, qualquer coisa estamos aí. Abraço. Tchau. Abraço. Vou sumir agora. Fui! Puf!